Shalom, Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e muitas pessoas estão perguntando sobre as nossas aulas, agora que estamos no mês de Elul, e uma das tradições do mês de Elul, sendo que nós fazemos um check-up espiritual e não só verificamos o que fizemos anteriormente, se estava certo ou não para consertar, mas também planejamos o que vamos fazer posteriormente. E é um costume se verificar o Sefer Torah, o Tefillin e os Mezuzot nesse mês por causa disso. E também agora nós estamos planejando de já comprar o primeiro Sefer Torah para a nossa instituição. Conversei hoje com meu genro, que é um sofer em Israel, em Migdal HaEmek, e já falei para ele, olha, nós vamos vender as letras, né, dar um atestado para cada um que comprar uma letra no nosso Sefer Torah, e em 12 meses a gente termina essa arrecadação. E ele falou que ele pode colocar, na hora que a gente começa, ele coloca alguém já para começar a escrever o Sefer Torah, e em 12 meses a gente termina. Então, sendo que começamos então a estudar sobre o Sefer Torah em relação ao passado e sobre o Sefer Torah que nós assumimos que vamos ter aqui na nossa instituição, e fizemos um videozinho falando sobre o Sefer Torah, e nos perguntaram se uma mulher ela pode tocar no Sefer Torah, que a mulher pode tocar no Sefer Torah. Não tem absolutamente nenhum problema, não tem discussão entre os poskim, não tem duas opiniões. A opinião seria, se a mulher ela já é mais jovem, ela ainda tem o ciclo menstrual, e se ela naquele dia ela está nidá, ela está menstruada, sendo que a gente tem que falar explicitamente do que se trata, e no dia que ela está menstruada, se ela pode nesse dia ler diretamente do Sefer Torah para outras mulheres, que o que falamos a Halachá é que não teria problema da mulher ler a Torá para outras mulheres. Então, teoricamente falando, assim diz o Rav Avodah Yosef, uma sinagoga de mulheres onde só as mulheres estão rezando. Isso acontece muito nas colônias de férias. As meninas chegam, fazem a reza delas, todas as meninas juntas, a madrihá rezando lá de Hazanit, as meninas rezando. Imagina se essas meninas quisessem ler na Torá também, nessa reza que elas estão fazendo na colônia de férias, seria permitido. E aí entraríamos nessa pergunta, mas elas são jovens acima de 12 anos, então uma mulher pode ler Torá, a madrihá poderia ler o Sefer Torah para as meninas, porque uma mulher pode ler a Torá para outras mulheres, e sendo que o nível de obrigação da mulher não é o mesmo que o homem, então se você estivesse numa sinagoga que tem lá 10 homens, e só tem uma bisavó de alguém que se encontra lá também, no lado das mulheres, essa mulher já tem lá 90 anos, mas ela é a única que sabe ler na Torá. Será que ela poderia ler para os homens? Não poderia ler para os homens, porque sendo que o nível de obrigação dela em relação ao estudo da Torá é como uma pessoa que não é obrigada a fazer uma coisa e faz voluntariamente. A leitura da Torá dela só serviria para pessoas que estão nesse mesmo nível, que seriam mulheres e crianças. Mas vai ter uma opinião que a leitura da Torá ela não depende da pessoa que está lendo, mas depende da pessoa que está ouvindo e entendendo. Mas nesse caso essa opinião ela é também estudada, que nesse caso tem uma opinião que sim, a mulher lendo e a pessoa que está ouvindo está entendendo, então a pessoa está cumprindo a mitzvah independente de quem está lendo. Essa opinião ela também é estudada, mas na prática ela não é aplicada. Então estamos tratando aqui de umas meninas na colônia de férias, que elas são meninas acima de 12 anos, e a madrihá
ela pega um Sefer Torah e ela vai ler agora no Minyan das Meninas. Será que essa madrichá só poderia fazer isso se ela estivesse pura, se ela não estivesse, vamos dizer assim, nos 5 dias do ciclo menstrual? Não digo que ela não precisaria ir para o mikveh, porque em relação a isso, os mahmirim, esses que rigoram, eles não pedem para a mulher ir para o mikveh, eles falam só para ela não tocar no Sefer Torah nos 5 dias que o sangue está escorrendo. E mesmo assim, a halachá na prática vai ser de acordo com as palavras do profeta Yirmiyahu, que ele diz no livro dele, no livro do profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, ele fala: Aló kol dvarika esh neum Hashem. Ele diz: não é que todas as minhas palavras elas são como fogo, diz Deus, diz Hashem. Ou seja, dizem nossos sábios que Divrei Torah não recebem tumá. Porque da mesma maneira que o profeta ele explica, as minhas palavras são como fogo, assim diz Hashem. Então, da mesma maneira que o fogo ele não recebe impureza, dessa mesma maneira a Torá ela não recebe impureza. Então não teria problema de halachá dessa madrichá, dela pegar o Sefer Torah mesmo ela estando nesses 5 dias. Só que a gente vai falar para ela não fazer isso, porque aí já entra no assunto já de tradição judaica, é um rigor que nós temos. Assim, pela halachá não teria problema. Então, onde a gente vai aplicar essa halachá? Deus me livre, o Irã ataca Israel, tem que fugir lá com um Sefer Torah. E a única pessoa que está livre para pegar esse Sefer Torah é uma menina acima de 12 anos, que ela está naqueles 5 dias. E ela pega o Sefer Torah e sai correndo com todo mundo. Não tem problema. Quer dizer, a gente aplicaria a halachá em certas ocasiões que não tem outro jeito a não ser isso. Mas fazer disso uma tradição, a tradição é que as meninas, durante esses 5 dias do ciclo delas, elas não mexem no Sefer Torah. E se mexer não tem problema, porque como disse o profeta Yirmiyahu, as minhas palavras elas são como fogo. Da mesma maneira que o fogo não recebe impureza, assim também as palavras da Torá elas não recebem impureza.